Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Estamos aqui dando continuidade ao nosso módulo de Direito Administrativo, estudando o tópico de licitações, perfeito? Nós estamos indo agora para a aula 3. Na aula passada nós estudamos aí a modalidade de concorrência, falamos dos conceitos de licitações, perfeito? E agora, dando continuidade, a gente entra para falar de tomada de preço, perfeito? Que é uma outra modalidade. Olha só, tomada de preço, a TP. Galera, na modalidade concorrência, na aula passada, nós falamos o seguinte: era a modalidade mais complexa que existe e ela tem todas as fases a serem cumpridas, ela é mais burocrática, perfeito? Eu tenho uma fase de habilitação, é uma modalidade de licitação cujos valores são vultuosos, perfeito? Só que na tomada de preço, ela pode ser utilizada com valores menores, beleza? O teto da tomada de preço, ele é menor e ela tem algumas peculiaridades. Vamos lá, quais são essas peculiaridades? Primeiro, é uma modalidade de licitação entre licitantes previamente cadastrados. Como assim, Geraldo? Vem comigo. Quando a administração pública ela deseja realizar uma licitação na modalidade de tomada de preço, ela vai realizar tecnicamente entre licitantes que já sejam previamente cadastrados. Todo ano, a administração pública, ela faz a publicação lá de todos aqueles que desejam contratar com a administração pública e tal, naquele ano vigente, e abre um período para cadastramento. E aí todos aqueles interessados em possivelmente ter um contrato com a administração pública entregam os documentos hábeis ao cadastramento, aquele que vai ser analisado para saber se vai ser habilitado ou não, para a administração pública. Entregando esses documentos, a administração analisa e os mantém cadastrados junto lá, faz um banco de registro lá, com aqueles licitantes que cumpriram com todos os requisitos para aquele cadastramento. E a modalidade de tomada de preço vai ser entre licitantes cadastrados. Mas espera aí, Geraldo, e se eu não for cadastrado, eu posso participar? Pode, desde que até 3 dias antes, a data do recebimento das propostas ou de início, né, dos trabalhos relacionados àquela licitação, ele entregue todos os documentos hábeis ao cadastramento. Perfeito? O valor da modalidade de tomada de preço, ele é para obras e serviços de engenharia até 1,5 milhão. Lembre-se, na modalidade de concorrência, acima de 1,5 milhão eu sou obrigado a utilizar. Quando eu falo na modalidade de tomada de preço, é até 1,5 milhão, perfeito? Não demole quanto a isso. E quando se tratar de compras e serviços em geral, que não seja de engenharia, é até 650 mil, perfeito? Outra coisa, quando a gente fala na modalidade tomada de preço, a gente falou do valor, nós falamos dos licitantes cadastrados. É bacana também a gente falar o seguinte: se um licitante internacional ele pode participar, desde que eu tenha algum tipo de cadastro internacional, se ele for cadastrado, ele pode vir a participar sim, perfeito? Outra coisa que a gente vai falar são dos prazos. Se for na melhor técnica ou técnica e preço, nesses dois tipos, o prazo será de publicação do edital será de no mínimo 30 dias. Nos demais tipos, 15 dias. Perfeito? Olha só, acompanha comigo aqui, ó. A tomada de preço, ela é a modalidade de licitação entre licitantes, aqui, ó, entre interessados devidamente cadastrados. Galera, é isso que você tem que guardar na sua cabecinha, ó, devidamente cadastrado, tá? Isso daqui é o ponto-chave da tomada de preço, tá bom? Devidamente cadastrados. Ou que atendam às condições exigidas para o cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observado a necessária qualificação. Então, falou em tomada de preço, você tem que deixar essa palavra viva na sua cabeça: cadastramento. Ou ele tem que ser cadastrado, ou até 3 dias antes entregar todos os documentos hábeis para o cadastramento. Perfeito? Os valores você também tem que lembrar, tá bom? Olha só, a tomada de preço ela permite a participação de 2 espécies de concorrentes. Quais são? Já expliquei para vocês. Os cadastrados e aqueles que, embora não cadastrados, entreguem os documentos hábeis ao cadastramento nos moldes lá do artigo 22, parágrafo 2º,
Até 3 dias antes, o quê? A data anterior do recebimento das propostas. Perfeito? Olha só, então você tem que prestar atenção nisso. Tomada de preço, eu tenho alguns detalhes. Os valores, o que na concorrência você aprendeu que era obrigatório a partir de, na tomada de preço ele é até. Então, até 1,5 milhão, eu posso utilizar concorrência para obra de serviços de engenharia, até 650 mil para compras de serviços em geral. Perfeito? Tem que ser entre licitantes cadastrados ou que atendam às condições necessárias ao cadastramento até 3 dias antes da data do recebimento das propostas. Perfeito? Vamos lá. Dando continuidade aqui com vocês. A tomada de preço ela é utilizada para a realização aqui, ó, de obras e serviços de menor vulto, ou seja, não é tão vultuoso quanto a concorrência, beleza? Mas também não é tão barato, tá? E eu já expliquei quais são os valores. Quais são os valores? As situações, obras e serviços de engenharia até 1,5 milhão. Eu só peço que você no teu material circule essa expressão aqui, ó, até. Beleza? Porque na concorrência é acima, tá bom? E o examinador, ele sabe que você cai dentro, que você estuda. E, cara, olha só. Numa prova de concurso público, ele brinca com você da seguinte forma. Ele não vai pegar vamos dizer assim, ele não vai trabalhar com você, ele não vai mexer com você na hora da prova com informações inventadas. Ele vai utilizar informações que estão lá dentro da sua própria legislação. Ele vai utilizar com você números, expressões que estão dentro da legislação. E aí você não pode dar mole com relação a isso. Por quê? Porque ele é malandro. Então, você vai ficar aqui, ó, até 1,5 milhão, perfeito? Não esqueça disso, na concorrência acima de. Para compras e serviços que não sejam de engenharia, até 650 mil. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá, continuando aqui com vocês. Eu posso ter uma licitação internacional, eu posso ter licitantes internacionais, desde que sejam preenchidas o quê? Algumas condições. E que condições seriam essas? Órgão ou entidade disponha de o quê? Cadastro internacional de fornecedores. E o valor esteja estimado dentro da tomada de preço. Então, eu posso ter uma licitação internacional na tomada de preço? Posso. Perdão. Você sabe que, via de regra, eu utilizo a modalidade concorrência para licitações internacionais. Porém, posso utilizar a tomada de preço, desde que tenha o quê? Um cadastro internacional de fornecedores e esteja no valor estimado para a celebração da tomada de preço, ok? E quando a gente falou do prazo de publicação do edital, lembrando que concorrência e tomada de preço, eu tenho publicação do edital. O prazo para a publicação do edital, você já sabe que ele é de quê? Quando se tratar de melhor técnica ou técnica e preço, 30 dias. Nos demais casos, 15 dias. Perfeito? Estamos juntos? Vamos lá? Ó, na tomada de preço, bem simples, o que a gente pode falar que cai em prova é exatamente isso. Então agora a gente vai adiante, tá bom? Vamos falar da modalidade convite. A modalidade convite, embora ela seja mais simples por conta da vultuosidade dos seus valores, ela acaba sendo, a título de prova, um pouquinho mais complexa porque ela tem muitos detalhes para você lembrar na hora da prova. Como assim, Geraldo? Me explica isso. Olha só, o nome já diz, modalidade convite. Ela vai ser o quê? Uma licitação entre licitantes convidados. Perfeito? Entre licitantes convidados, cadastrados ou não. Gravem isso, cadastrados ou não. E como vai ser um instrumento convocatório, Geraldo? Um instrumento convocatório, ele não será o edital que é publicado em diário oficial. Ele vai ser a carta convite.
E a carta convite, ela vai ser publicada em local apropriado no âmbito interno da administração pública, no átrio da administração pública. Você vai ver essas expressões em apostilas, em livros de direito administrativo. Então ela vai ser publicada no âmbito interno da administração pública, ou seja, no átrio da administração pública. Perfeito? A administração pública, quando realiza uma licitação na modalidade de convite, ela tem que fazer o quê? Ela convida ao menos 3 licitantes. Perfeito? 3 licitantes. Geraldo, ela pode convidar número inferior só se ela, de forma justificada, conseguir demonstrar que os licitantes que naquela localidade que existem naquela localidade não desejam contratar com a administração pública ou por conta de limitação de mercado, enfim, eu não tenho licitantes que preencham o quórum mínimo. Perfeito? Agora vamos lá. Uma das partes que mais traz problema na hora da prova é quando se fala dos licitantes que não foram convidados e que desejam participar dessa licitação. A administração, ela pode convidar licitantes cadastrados e licitantes não cadastrados. Perfeito? Geraldo, não fui convidado, posso participar? Só pode participar se for cadastrado e manifestar em até 24 horas, o que antes é o recebimento das propostas, a sua vontade de licitar. Então, o que eu quero que você entenda? Pensa numa festa de aniversário. Pensa. Você convidou várias pessoas. Aniversário não. Você foi aprovado no concurso público e está fazendo uma festa para comemorar a sua posse. Perfeito? Aí, você foi e convidou várias pessoas. Eu não fui convidado. Cheguei lá na porta, o segurança me recebe e fala, pois não? Eu falo assim, não, eu vim para a festa. Aí ele fala assim, cadê teu convite? Aí eu não fui convidado. Amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer o nosso serviço aqui da Lá Concursos. Nós aqui da Lá Concursos, nós estamos montando o melhor curso para a Universidade Federal de Pernambuco, especialmente para 2 cargos específicos, para o cargo assistente em administração e para o cargo técnico em administração. Qualquer um desses cargos, o nosso curso completo, ponto a ponto digital, super competitivo, 100% gravado em AD, em estúdio profissional, por apenas R$ 119,90. Quer se matricular? Quer assistir o restante dessa videoaula? Quer o PDF e quer muito mais aulas? Clique aqui embaixo, você vai ser direcionado diretamente para o nosso site e vem estudar com a gente aqui na LAC, que você não vai se arrepender. Bacana? Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.